Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um NVCast, o podcast da Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul. E hoje nós estamos aqui estendendo o outro assunto que nós falamos no podcast passado. No podcast passado nós falamos sobre redes sociais, a questão de como ser crente nas redes sociais, como agir, se portar. Hoje nós estamos aqui para falar da ciência, neurociência, da psicologia envolvida por trás dos likes. Até onde estar nas redes sociais e mexer, até onde isso é saudável, a partir de quando isso passa a se tornar uma doença. E acredite, tem até CID. E para o nosso bate-papo aqui, estamos aqui já com a Regiane, que é de casa, o Matheus também já de casa, estamos aqui novamente, seja muito bem-vinda com a Raquel Assato. A Raquel, ela é psicóloga clínica e especializada em neurociência, não é isso? E atende lá na clínica Kairos, isso. Não é isso? Raquel, parece que tem até CID, que para quem não conhece é o código de doença. Uhum. Como é o nome dessa doença de vício em redes sociais? Da onde que surgiu isso? Este termo surgiu na Inglaterra e depois foi trazido para o Brasil através de uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o termo nomofobia, né? Baseado no medo de não estar vinculado às redes sociais, não estar com o celular, com o tablet na mão. Então, é uma fobia a partir da ausência desses instrumentos que trazem um conforto, que trazem uma segurança para a pessoa. É interessante que é aquela velha máxima que a maioria das pessoas hoje concorda, que muita gente prefere aí perder a carteira do que perder o celular, né? Já percebeu? Mas isso é verdade, porque foi sempre real meu. Há uns 2 meses atrás eu fui assaltado, o cara queria eu tava com o celular da empresa e o meu pessoal. E o cara pegou da empresa e falou, quero o seu celular, me dá outro celular, que ele viu no console. Eu falei, não, toma a carteira, leva a carteira. Deixa o celular aqui, leva a carteira. Carteira eu tiro do RG, eu tiro depois. É uma loucura isso, né? Parece que a gente se sente até pelado, né? Quando não tá com o celular. A vida tá dentro do celular. Você tá com o seu banco, você tá com seus cartões, você tá com seus contatos, você tá com tudo. Documento, habilitação, RG. Tudo. Hoje em dia o celular é a nova carteira. É verdade. Sempre à mão. Sempre à mão. E eu queria dizer uma coisa, tá todo mundo aqui no celular tablet, menos a Raquel, né? Pois Olá aí, galera. Fica a dica, hein, galera. A psicóloga entende, né? Eu tenho uma frase que eu vi esses dias e eu estava meditando nela. Diz assim: a linha que separa o mundo real do virtual está cada vez mais tênue e sutil. Já diz o óculos da Apple. O Apple Vision. O Apple Vision, né? Já diz ele. Que criou uma geração de dinossauros. Tá? Assim, isso. Então, eu acho que pensarmos na influência da rede social e o quanto, quando a gente abre, né, por exemplo, noticiários ou tem informações, como a vida está imitando a arte. Então, o que será que esses meninos, esses jovens estão recebendo das redes sociais, através dos aplicativos, também através de jogos do videogame, né? Parece que está cada vez mais natural, comum, sacar uma arma e disparar 5, 6 tiros numa pessoa à luz do dia. Será que isso teria uma influência, isso estaria vinculado a este mundo virtual que parece que é meio que um mundo paralelo que está caminhando com a gente? Será que nós poderíamos pensar neste ponto, né? Essa questão dessa sutileza desses dois mundos se encontrando e parece que de repente a gente não sabe mais o que é real. Parece que perde um filtro, né? Entre o que é digital assim, e o que é... Eu sou defensor da tecnologia, vou defender todo, mas uma coisa que a tecnologia está fazendo é tirando o relacionamento humano. Isso é fato. É verdade. Então, por exemplo, hoje em dia muitas reuniões são feitas com óculos de realidade virtual, um aqui, um na Alemanha, um na China, todo mundo com o óculos e senta aqui na mesa, tipo Star Wars, que abriu os hologramas e todo mundo tá lá assistindo. Mas o contato físico, aquele pudor em tomar o contato, isso está se perdendo. Isso e cada vez perde mais. Então, pensando nessa pesquisa, né, que trouxe o termo nomofobia, então é um grupo de médicos e psicólogos da Universidade do Rio de Janeiro. Então, eles tinham lá uma equipe multidisciplinar com um laboratório de pânico e respiração. Esse laboratório já tratava pacientes com pânico, ensinava a respirar, as técnicas. E aí
eles foram percebendo que nesses transtornos de ansiedade, muitos pacientes chegavam com uma dependência natural do telefone, do celular e do computador. Então, eles foram pesquisar isso. E daí, o que eles observaram? Que essa dependência patológica das tecnologias estavam relacionadas diretamente à piora de quadros de ansiedade, do pânico. E como que se dava essa relação, essa dependência patológica? É que o celular na mão do paciente, eles referiam que era semelhante a estar com alguém ao lado. Então, é bem isso que você está dizendo, né? Essa questão de não termos mais relação. E nesses pacientes que estavam adoecidos e piorados por causa dessa dependência, porque eles separaram em grupos, né? Então, os pacientes que tinham ansiedade, depressão, ansiedade e pânico de uma forma, e os pacientes que tinham ansiedade e pânico piorado. Então, eles começaram a ver que esse acesso à rede social, essa dependência das redes sociais, estava fazendo com que esses pacientes piorassem cada vez mais, né? Então, era a angústia de não ter esse amigo, não ter esse abrigo, não ter esse aconchego perto deles, tá? E no caso, por exemplo, especificamente das redes sociais, né? Como que funciona essa química por trás, né, do que a gente chama química do like, né? Por exemplo, as pessoas geralmente, inclusive, acho que até para adolescentes que estão em fase de desenvolvimento ou crianças, deve ser até pior, né? Mas parece que existe uma dependência até química da rede social semelhante a qualquer outro vício. Uhum. É como se a pessoa precisasse postar ou ver alguma coisa, ou muitas vezes ela se sente aceita, né, no caso de adolescentes, por exemplo, quando tem um like, uma curtida, um comentário. Então parece que pessoas são dependentes de alguma forma de mostrar a vida delas, de se sentir aceitas. Como que funciona na cabeça de uma criança ou de um adolescente, por exemplo, isso? Vamos pensar um pouquinho na adolescência. A adolescência é aquele momento que a gente costuma dizer, né, no mundo emocional, o limbo, né? Não é nem criança, não é adulto, ele está ali buscando esta identidade, buscando um grupo para se filiar. Por isso que surgem tantos contextos, né, tantos tipos de grupo na adolescência. E na adolescência, qual que é a principal questão? Sou amado? Sou querido? Sou aceito? O adolescente, ele vai se vincular com o grupo, muito mais do que com a família naquele momento. Então, ele faz essa passagem. Então, é a perda, né, deste vínculo familiar que ele tinha para se vincular a pessoas, as tribos, né, a galera, né, a ser pertencente. E o que é o ser pertencente? É ser aquele que se destaca, é ser aquele que se dá bem. Por isso que também nesta fase surgem muitos bullings, tá? Porque muitas vezes o adolescente ele vai até se destacar por ser aquele que pratica o bullying. Então, por que os likes são importantes? Ele se sente amado, então assim, é como se aquilo representasse. Então, o meu grupo, no qual eu estou inserido, me ama, me aceita. E aí o que aciona? A questão do sistema de recompensa no cérebro. Tá? É como se fosse injetado uma grande quantidade de dopamina neste menino. E o não receber o like seria o quê? A rejeição. Que acho que é o principal temor de um adolescente. Tanto é que, por que um adolescente muitas vezes envereda por caminhos nos quais ele não foi criado, né, acaba esquecendo as questões da formação que a família deu, dos valores, dos princípios, e muitas vezes vai ingressar ou enveredar num caminho tortuoso, num caminho difícil, exatamente porque ele se sentiu aceito aí. E aí é onde muitas vezes ocorre até, por exemplo, a questão das drogas, a questão do traficante, trabalhar essa situação de aceitação nesse adolescente. Então, o like nada mais é do que uma resposta. Eu sou aceito por quanto? Por muitas pessoas. Vários seguidores, eu tenho muitos seguidores. Isso, tá? E aí o que nós vamos ter? Adolescentes muito, né, com ego inflamado, felizes, e muitas vezes a questão da depressão. Muitas vezes a questão do aumento da ansiedade.
Porque você acaba de postar e você já está ali olhando. Já tem que ter essa resposta. Para ele, isso acaba sendo esse filtro, né? Acaba sendo esse termômetro do quanto ele é aceito ou não. Então, eu acredito que essa questão do like está vinculado à questão da aceitação e da estimulação desse sistema de recompensa. E nós funcionamos assim, não funcionamos? Sim. Todos nós, mesmo adultos, nós queremos ser apreciados, nós queremos ser olhados, reconhecidos por aquilo que fizemos ou por aquilo que a gente faz. Os adultos já estão com a estrutura cerebral, né, como nós falamos da outra vez, né, a partir dos 25 anos, está tranquilo, está conformado. Muitas vezes a vida já está mais estabilizada, já sei quem eu sou, já fiz a minha escolha, posso estar bem sucedido na minha profissão como posso não estar, mas sou dono de mim. O adolescente não. O adolescente ainda ele está procurando, né, onde se agarrar. E exatamente esses likes que vai dar essa medida para ele. Sou aceito nesse grupo. Então, um negócio que eu até achei legal aqui. Eu tava tentando pegar o exemplo daquele influencer que se matou, o PC Siqueira. Ah, é verdade. Que ele se matou porque ele tinha 4 milhões, sei lá quantos milhões, e aí perdeu tudo, perdeu patrocínio, perdeu tudo que ele tinha e ele se matou. Mas uma coisa que me assustou um pouco agora foi, eu coloquei assim, influencer que se mata no Google. Apareceram 10 notícias, são 10 pessoas. Nossa. Então, tipo assim, é muito alta a taxa. Não, e isso que chegou ali às vias de fato de tirar a própria vida, né? Uhum. Fora muitos outros que estão nesse processo de um tratamento de uma síndrome do pânico, de uma depressão, porque às vezes é aquele adolescente que buscando essa tribo, muitas vezes ele tá lá num game, trancado dentro do quarto, sem ninguém, liga lá uma câmera, faz ali uma live, alguma coisa, e começa a curtida, ele se encontra ali, e a vida dele se resume naquilo. E não só a curtida, né? Vamos pôr pra vida real? Milhões de reais na conta. Porque esses caras ganham muito dinheiro. É verdade, é verdade. Semana passada teve um evento de games aqui em São Paulo. Eles fecharam o Hotel Hilton. Eles não fecharam o Ibis. Tipo assim, a diária do Hilton custa R$500. Eles ficaram 2 semanas e meia. Então, tipo assim, é um mercado que hoje em dia está valendo muito dinheiro. Então, além da recompensa de ser aceito em uma tribo, ele ainda tem uma recompensa hoje financeira. E que não é pouca. Nem sempre, às vezes é só um sonho, né? A maioria não atinge essa questão financeira, mas não deixa de ser um estímulo para ele acabar. Deixa de ser um estímulo. Ou uma desculpa. Mas aí nós voltamos ele falar pro pai, não, mas tem gente ganhando dinheiro com isso, eu posso viver disso. Então, se for comparar isso, então ninguém mais jogaria bola. Porque por que as crianças jogam, os pais levam na escolinha para jogar bola? Porque acham que um dia vai virar um jogador. Mas assim, você vê hoje em dia... Não tirando o fator esporte, claro. Sim, mas hoje a gente vê grandes influencers passando por tratamento de depressão, passando por tratamento de síndrome do pânico. E eu acredito que tem total ligação com essa questão de aceitação, de like, de ficar sendo ovacionado por qualquer coisa. Apareceu, ligou uma live, todo mundo aparece, a pessoa tá só ali existindo e tá todo mundo enlouquecido. Então, o que está acontecendo aí? Então, nesta pesquisa, o resultado que eles tiveram, né, em relação à nomofobia, que após 12 horas longe do celular, essas pessoas dependentes, eles desenvolviam uma síndrome de abstinência, semelhante a um dependente patológico de álcool e de outras drogas. Então, isso que você fala, né, essa coisa dos likes, dessa alegria, não é uma alegria que se sustenta. Por isso que uma pessoa assim tão famosa, que tinha tanta influência, acaba por tirar a vida. Porque a abstinência, né, a droga ali é naquele momento. Depois que se experimenta o vazio, a ansiedade, a fobia, quem eu sou, depois daquele holofote, o que eu faço? Como que é a minha vida como alguém singular, alguém que não está nas redes sociais? Então, eu acredito que isso é o grande problema. Porque o que eles viram? Esses pacientes, eles tinham um perfil mais ansioso, dependente, nunca desligam o celular. É um sentimento de ausência, um vazio, um abandono, uma solidão. Então, ali nos likes, sou amado.
Mas de verdade, quando ele para fazer essa reflexão, ele cai em si, eu tô sozinho. Quando ele deita pra desliga dormir... o Mas computador, aí cadê? tá a minha dúvida. A gente pode, então, comparar essa droga de hoje em dia, vamos dizer assim, esse vício, como, por exemplo, os vícios que os grandes roqueiros existiam na época de 70, 80, que, se for pensar, é a mesma coisa. Eu estou no palco, eu sou um deus aqui. Tem uma plateia me admirando. Quando saía, sentava... Como Sim. todos os roqueiros entravam no mundo das drogas, no mundo Sim. do álcool. Por Então- quê? Porque aquela recompensa era naquele momento. É, no show. Acabou o show, acabou. Então Aquele acabou a momento que- alegria, acabou as acabaram os likes, né, da época, né? Ninguém mais está. Então aí o que acontece, né? Ele é aquela pessoa que não sai de casa sem o celular. Vocês saem de casa sem o celular? Eu não saio do Não. meu quarto esse celular. Eu vou no banheiro com o celular. Vocês desligam o celular para dormir? Lógico que Não. não, o modo não perturbe tá aí pra isso. Tá? Então assim, eles constataram nessa pesquisa que tudo isso Acho que nós vamos ter que se tratar, hein? São, Todo mundo aqui. são sinais, são passos para essa dependência, a ponto de que alguns desses pacientes, eles, antes de dormir, eles programavam os contatos de emergência, com medo de que acontecesse alguma coisa. Você percebe? Então você está se enquadrando aí dentro da pesquisa. Oi, eu sou o Matheus, eu tô há 15 minutos mexendo no celular. Então, Mas, assim, ó, tem uma questão também que é o seguinte, a gente tá focando muito na questão do influencer, mas vamos combinar que não é só a questão do influencer. não, tem tem gente 400 que não seguidores posta. Tem gente que não posta uma única foto Eu. e é dependente, porque aí entra aquela questão, né, que eu até comentei um pouco antes da gente começar. Antigamente as pessoas iam ao teatro assistir música, ouvir música assistindo, né? A Uma orquestra. orquestra. Aí depois veio o advento do disco, o vinil, o CD, aí veio o MP3. Na época do rádio as músicas eram pílulas, 2, 3 minutos. Eu recentemente fui numa rádio que é um cliente meu. E aí eu falei com o locutor, né? Uma rádio que até que eu gosto. Aí eu falei, pô, faz muito tempo que eu não ouço uma música tal. Aí eu falei assim, essa aí não tem como tocar na rádio porque dura 12 minutos. Tem que ser no máximo 3, senão a gente não toca. Então, foi se criando esse imediatismo, as músicas eram pílulas, até o momento em que os filmes viraram séries, as séries viraram stories no seu feed, videozinhos que passou de 10 segundos, você põe o dedo pra cima, porque você não tem mais paciência de assistir. Exatamente. Não é algo semelhante ao sistema de recompensa? Parece que se você está vendo um conteúdo que não está te agradando plenamente, é só deslizar o dedo que vê o próximo. Sim. E aí você vai tendo recompensas muito curtas e também causa um vício, né? Causa o vício e até essa irritabilidade. Nós não temos mais paciência de ouvir, por exemplo, uma avó, uma tia que conta uma história que demora um pouco mais. O mundo está todo acelerado, exatamente por causa do clique. Do feed, né? E mudar, né? Nós só damos uma olhada e o cérebro nem processa tudo aquilo. Imagina o que o seu cérebro tem que fazer para pegar minimamente todas essas informações. E nós estamos falando de uma questão elétrica. O cérebro, ele tem uma questão elétrica. E nós estamos, é como se estivéssemos em curto-circuito. Acelera uma questão de eletricidade. Sim. Por isso que é uma geração impaciente, não solitária, não se para mais para conversar, para ouvir. Como que as famílias se sentam à mesa? Celular. Ou as famílias se sentam à mesa para jantar? Ou está cada um no seu quarto, diante do seu tablet ou com o seu celular, cada um assistindo a sua série? A família senta para assistir um filme juntos? A família não fica mais cada um num cômodo. Eu conheço uma família que eles se conversam à noite pelo WhatsApp. Cada um do seu quarto. Cada um no seu quarto. É mais fácil. Né? Então, assim, isso que você traz, nós não temos mais paciência para se relacionar. Não, e dá pra Existe. piorar, né? Tipo assim, só complementando isso. Não, você tá falando do relacionar, mas hoje em dia as pessoas não estão se cuidando de si próprias. Por exemplo, quantas pessoas você conhece, que eu conheço várias, que não tiram mais nem o almoço? Levam o laptop para si mesmo do trabalho e aqui e almoço aqui, ó. Então não é nem só o social, é o si próprio. Isso. É o si Por próprio. quê? Então já chegamos num ponto crítico de si próprio. Sim, porque o que ficou mais importante não é o ser humano.
são as coisas, né? Nós vamos virar os bichinhos do Então, alho. aí eu estava pensando aqui no estudo que eu vi, e foi até no meio da pandemia, que a Sociedade Brasileira de Pediatria está disponível no site deles, tá? É um estudo do dia 2/4/2021 que diz sem abuso, mais saúde. Então, é um documento em que eles estão alertando, os médicos, os psicólogos, alertando os pais sobre a influência das redes sociais e internet sobre a questão de saúde e comportamento de crianças e adolescentes desde 2016, que eles estavam fazendo esse levantamento. E eles viram que 95% das crianças e adolescentes permanecem dentro de casa, sem atividade, com todo o arsenal. Porque até por conta da violência, do mundo moderno, essa questão, pai e mãe trabalham, ninguém mais tem tempo, então todo que é aparelho, esse arsenal que surge, dá para a criança e dá para o adolescente. E eles estão 95% do tempo deles dentro do quarto sozinhos nessa pesquisa. E aí eles estão apelando para um engajamento e um acompanhamento parental, inclusive nos finais de semana, em relação ao acesso de rede social, videogame, para assegurar a segurança e a saúde dessas crianças neste mundo online. Tá? Então, isso é um retrato, tá, de 2021 e que a gente vê cada dia mais com crianças menores. Dá para perceber que essas crianças que ficam o tempo todo no computador, de certa forma, elas estão também se viciando, assim como qualquer vício. Geralmente você usa um vício, né, algo, uma substância, ou a rede social, quer que seja, para suprir uma falta. Muitas vezes a falta é a presença dos pais, né? Sim. Os pais não estão cumprindo com o papel dentro de casa. Às vezes os próprios pais também são viciados. Ele tá lá no quarto, o pai tá lá no quarto dele rodando feed e o filho tá lá no computador fazendo alguma coisa. Eles poderiam estar, sei lá, montando um quebra-cabeça, brincando, jogando. Board game, alguma coisa assim. Um board game, qualquer coisa. Ou saindo para passear. E nossa, eu lembro pais... até hoje minha mãe, quando criança, pegando aqueles brinquedos de madeira educativo, sentando no chão da sala e perdendo 2, 3 horas. Perdendo não, investindo, né, Matheus? Né? Eu trabalho com casais e família e a grande questão dos casais é exatamente essa solidão. Pessoas que moram na mesma casa e que estão se sentindo muito sozinhas. Solidão a 2, né? Solidão a 2, a 3, né? Então, assim, na família, isso está se estruturando de uma forma e cada vez mais cada um no seu canto. Né? Então, a solidão, ela não tem mais a conversa à mesa, crianças, a gente vê muito idosos, às vezes eu ando, porque eu sou uma pessoa que sei sair sem celular. Tá? Não me angustio, tanto é que estou aqui, tá? Mas, por exemplo, às vezes eu estou andando na rua, fazendo minhas caminhadas, andando com os meus pets, eu vejo idosozinhos sentado na pracinha. É verdade. Com o celular. Jogando dominó online. Né? Bot online. Bot online. É muito legal, mas é muito triste também, porque é uma geração solitária. E nós sabemos que o idoso, a solidão, ela mata muito mais do que muitas doenças, como a diabetes, como as questões cardíacas, a questão do AVC. A solidão, ela tem uma carga potencial de mortandade, né, nesses idosos muito grande. E por que esse idoso está ali? Porque o resto da família está no celular também. Exatamente. Então, foi o que ele encontrou para minimamente estar pertencendo a este grupo. Mas é muito triste. Nós estamos numa geração conectada a um toque, né, no aparelho, mas sozinha. Estamos todos conectados, sem estarmos conectados. Todos sozinhos, né? Então, os amigos tecnologia, mas está todo mundo distante, né? Exatamente. Isso. Os amigos são virtuais, né? Quem é o amigo que está do outro lado? E assim, Raquel, essas alterações que ocorrem, elas são mais comportamentais ou existe, você como especialista na parte de neurociência, né? Existe realmente uma mudança química, estrutural do nosso cérebro? Existe uma mudança química estrutural. Não sei se vocês já presenciaram isso, de às vezes vocês vão a um restaurante, aí entra um casal com um bebezinho pequeno. O casal, claro, quer se alimentar, quer comer. O que eles fazem?
Um tablet para criança. Celular para criança. O que essa criança está perdendo? Todo o movimento, o local diferente, o provar, o cheiro, o experimentar uma comida, olhar as outras pessoas, ela fica ali. No mundinho tempo de dela. qualidade com os pais. Um tempo de qualidade com os pais. Então, é mais fácil. Né? Só o que está acontecendo com essa criança? Há consequências porque o tempo e o desenvolvimento de maturação não pode ser diminuído nem acelerado. No caso desses bebezinhos, está sendo acelerado. Porque o que nós temos numa tela? Uma série de estímulos, né? Cor, luz, movimento, som. E o cérebro dessa criança, ele está passando por uma aceleração nessa maturidade que trará consequências, sim. Aí o que nós vemos? Crianças sem resiliência. O que nós estamos vendo nas crianças e nos adolescentes? Elas não têm resiliência. Elas não suportam o não ter. Verdade. Elas agridem professores. Elas distratam as pessoas. Elas não suportam o não. E o cérebro da criança não amadurece se ela não ouvir não. Como não está havendo esse intercâmbio, esse relacionamento, esses pais nunca terão que dizer não a essa criança. Ou espera. Né? Ou espera, né? E essa criança não vai se acostumar a ter essa resiliência. Retira o aparelho da mão dessa criança para ver o que ela faz. Vou espernear loucamente. Não, mas aí vamos só fazer uma comparação. Agora isso é culpa da tecnologia da rede social ou isso é algo que nós vivemos desde sempre? Porque se você voltar no passado, você tinha a mesma coisa, só que a criança tinha um boneco. Não tinha o celular, mas tinha um boneco. Mas é diferente, né? Igual, por exemplo, eu citei um caso, se não me engano, foi a questão do Kinder Ovo, né? Sim. Que eles mudaram a embalagem do produto para facilitar, porque as crianças hoje têm um desenvolvimento motor fino tardio. Então, quando ela está brincando com o boneco, ela está desenvolvendo a capacidade motora dela, imaginação, sem contar que ela tem a questão da imaginação. Isso. Então, um boneco, ela pode fantasiar qualquer coisa. Agora, o vídeo lá da galinha pintadinha é exatamente o que o vídeo está apresentando. E tem também a questão de se concentrar em uma única coisa. Quando você está no tablet, no computador, na tela, muitas vezes você está considerando muitos estímulos ao mesmo tempo. E a criança, às vezes, pode perder a capacidade de se concentrar em uma coisa só. Então, a capacidade motora fina, a imaginação, a capacidade de concentração, de foco, eu acredito que isso fica prejudicado. Isso né? você... Não, tudo bem. Essa parte de concentração fina existem hoje, assim... Eu entendo. Vamos lá, gente. Eu estou defendendo, mas eu também entendo os dois pontos. Não tô... Mas existem hoje em dia sistemas e aplicativos específicos para coordenação motora, para concentração. Então, tipo assim, a gente voltou no fadão boneco. Mas será que é isso que os pais estão pondo para as crianças? Não, então, aí que eu queria entrar. O problema tá na rede social, no tablet, ou tá no pai e na mãe que permite? Então, o problema, acho que em relação àquilo que o Antônio perguntou, das questões comportamentais e estruturais, você acredita que existem estudos que estão percebendo que em algumas crianças elas se tornam mais vulneráveis para quadro de epilepsia? Sim. Por conta dessa questão dessa eletricidade acima do normal, está inflamando o cérebro dessas crianças. Foi o que aconteceu com o Pokémon quando veio, lembra? Quando eu era criança, eu lembro que começaram até a associar, muitas pessoas, crianças começaram a ter epilepsia quando assistiam Pokémon. E aí começaram até a falar, nossa, Pokémon é do diabo, começou até uma história assim. Depois descobriram que as crianças não tinham esse costume de ver a televisão, e aí desenhos que tinham estímulos muito grandes de luz despertava epilepsia em um monte de crianças. As pessoas nem sabiam que existia esse problema. Mas aí a mudança química adaptou. Então assim, a questão será que o cérebro da criança já está maduro para ter aquele estímulo naquela quantidade, entendeu? Não sei, Raquel. Então a gente está falando da questão comportamental. Essa criança que fica ali no tablet vendo
só aquele estímulo, o que ela perde, por exemplo, num restaurante? Ver outras crianças, ver pessoas diferentes do contexto dela, ver um garçom servindo. Ela perde dessa aprendizagem, desse relacionamento humano e dessa diversidade que existe no mundo de outras pessoas. Mas se eu ataco o brinquedo, ela também não perdia? Então, por exemplo, eu acho que questão de brincar, não sei, posso estar falando besteira, né? Eu tô Mas perguntando porque eu não sei, eu tô perguntando de dúvida. Você tem lá uma criança, você dava um ursinho, um boneco. Tá. Eu acho que ela desenvolvia ali, mesmo que fosse um brinquedo, até uma questão de afeto. Você vê as menininhas cuidam da bonequinha como se fosse um filho, né? Tem, às vezes, muitas vezes, um cuidado ali, coisa que com o tablet ela tá assim, só sentada, olhando muitas vezes, ou... Não sei, eu acho que... Sim. Pensando mais em comportamento, uma coisa que é visível, tá? As crianças não sabem mais pegar um lápis. Eu recebo crianças para avaliação, elas não sabem mais pegar um lápis e caneta. Claro que existem questões, algumas patologias que diz respeito à coordenação motora, Sim. mas outras as crianças não fazem mais letra cursiva. Eu não faço da cursiva. Você Né? viu o que aconteceu com a Johnson? A Johnson é uma empresa centenária, tem mais de 100 anos, com o mesmo logo. Eu trabalho com design, né? Isso foi um caso que a gente estudou. Eles, depois de mais de 100 anos com um logo extremamente consolidado no mercado, eles mudaram o logo. Fizeram um rebranding. Por quê? Porque eles fizeram um estudo e identificaram que as crianças hoje não conseguem ler a letra cursiva da marca deles. Virou uma letra sans serif, sem serifa tradicional. Então, o marketing fez o estudo e falou, essa nova geração não consegue ler o nome da minha empresa. Vamos ter que mudar um logo centenário, uma identidade visual que está no mundo inteiro, caminhões, produtos, troca tudo. Por causa que a criança não consegue mais ler letra cursiva. Então, a criança não escreve mais, né? Muitas vezes, tem hoje várias escolas que apresentam como sendo um grande diferencial. Dá o tablet logo de cara para a criança, ela já tudo na tela, digita, né? E não sei até Tem onde criança que você às vezes entrega uma embalagem, uma caixinha para ela se distrair ali. Ela pega a caixinha já com o dedinho assim, achando que vai girar um... Pega a foto, né, e faz assim, ó. Não, mas isso é fácil. Se você pegar uma criança hoje e falar, tira uma foto, ela não vai te fazer assim. Não vai. Ela vai te fazer assim. Atende o celular, ela não vai fazer assim. Ela vai fazer assim. Hoje isso já é visível. Como é que você do celular? Assim. Ou assim. Então, mas aí nós estamos falando de uma alteração no cérebro, tá? Alteração na substância cinzenta, nas áreas do lobo pré-frontal, que a gente já viu a importância de desenvolver esse lóbulo, nas áreas do sistema límbico, das emoções. Então, quando os estudos estão percebendo que o sistema límbico está ficando alterado, o sistema límbico ele está envolvido às emoções, né? E aí a gente vai ver também que essa questão do vazio existencial que essa geração passa a experimentar. Isso é Ansiedade, depressão, suicídio. Não se junta mais para sentar. Se sentam entre amigos, está cada um com o seu celular. Né? Eu vi um pai que uma vez ele fez uma coisa muito legal. A filha queria levar as amiguinhas para a chácara. Ele falou, ok, vocês vão. Mas ele confiscou todos os celulares, avisou os pais. Elas ficaram um final de semana sem o celular. E depois ele estava dando o relato de como isso foi legal. Aquelas meninas brincaram. Aquelas meninas se divertiram, sorriram, entendeu? Nós estamos desaprendendo isso. E aí o que mais vai trazer, né? A violência através dos conteúdos expostos nas telas. Aonde a galera está aprendendo essa violência, gente? Que nós estamos nos acostumando a ver. Então, é a quebra de confiança no primeiro adulto que deveria ser o pai, a mãe. Quem é esse adulto, muitas vezes? Será que não tem um predador lá do lado? E se essa criança é pequena? E se ela não tem maturidade para estar lidando com este aparelho? A gente vai pensar na questão dos abusos sexuais que acontecem. Vocês sabem, pensando em rede social, associando a abuso sexual virtual, que isso é muito comum, tá? O que isso vai trazer? Uma ruptura moral
com consequências traumáticas para essa criança, né? Então, uma criança vítima de abuso vai modificar a epigenética dela. É uma mudança naquela genética que, de repente, viria toda direitinho, isso pode mudar. Modifica a amígdala, que está envolvida no comportamento de luta e fuga. Então, a pessoa que é vítima de abuso sexual, e aqui a gente está falando em relação às redes sociais, em relação ao que acontece nas casas que a gente tem percebido, há uma mudança nessa questão da luta e fuga. É aquela pessoa mais assustada, aquela pessoa mais desconfiada, né? Envelhecimento precoce, morte celular não programada. O corpo caloso, você sabe o que é o corpo caloso? Você já viu aquela figura do cérebro cortado? Que tem aquela parte branquinha, aquilo é o corpo caloso. O corpo caloso é uma série de feixes que unem o hemisfério esquerdo com o direito. Crianças vítimas de abuso estão tendo perda de feixes. As pesquisas estão mostrando isso. Ok, a gente não está aqui falando de abuso sexual infantil e de adolescente. Nós estamos falando do uso das redes sociais de forma indiscriminada, sem cuidado, sem parâmetro, pode trazer isso. Não é só o isolamento, né, Raquel? Isso tem consequências em várias. Né? Então, a questão do aumento do cortisol. Cortisol é o hormônio que a gente precisa para levantar, né? Para fazer as coisas, né? É o hormônio que é acionado, né? No momento de luta e fuga. Só que isso em excesso, isso a longo prazo vai trazer efeitos terríveis para o cérebro. E essas crianças envolvidas, né, nessas questões de abuso, ou mesmo nas questões de abuso de rede social, elas estão tendo uma quantidade de cortisol altíssimo. É um estresse 24 horas. Desnecessário nos primeiros anos de vida. Como que essa criança vai chegar na adolescência e na vida adulta? Perda no hipocampo dessas crianças. Qual é a importância do hipocampo? Consolidar memórias. Se eu altero o hipocampo no cérebro, eu altero a aprendizagem. Nossa, Raquel, sabe que você comentando disso agora, eu me identifico. Por exemplo, hoje em dia, a gente vai sair de carro, GPS. Antigamente eu conseguia memorizar o trajeto. Ou ficar no guia. Não vai fazer uma viagem longa, você usa um guia, mas por dentro da sua cidade, de local conhecido, você ia sem usar o GPS. Hoje, será que é uma... Faz quanto tempo que a gente está com o podcast? Um ano, mais ou menos? Acho que não. Tudo bem. Eu até hoje não sei vir aqui no sem GPS. Eu também. Eu venho sempre... Eu não sei vir aqui sem GPS. Eu tava vindo pra cá hoje sem o GPS. A hora que eu cheguei no Bairro Olímpico, eu falei, tá, e agora? Não é um uso de um... A gente se apoia numa tecnologia e deixa a nossa memória ali. Só voltando agora um pouco. É assim, a relação da quantidade de informação. Isso é uma culpa. Vamos lá agora. Um pouco da rede social, claro, por permitir isso. Mas no meu ponto de vista, 90% dessa culpa é de pai e mãe. Sim. Não é do sistema. Sim. Entendeu? Começa que criança nem pode ter rede social. É isso aí. Não é para menores. Pela política de qualquer rede social. De rede social é 18 anos. Mas aí o pai pega lá um feed, alguma coisa, dá pra criança pra ficar lá passando. Exemplo que eu uso muito disso foi um processo, que não sei se vocês chegaram a ver, que a Amazon tomou e ganhou o processo. Que nos Estados Unidos é muito comum as Alexas serem ligadas ao cartão de crédito do pai. E a compra direto da Amazon deles. E a criança comprou R$400 em bala Sete Belo. Fala Sete Belo, mas é uma bala de iogurte. E o pai processou. Não, porque como uma criança faz uma compra... Aí a Amazon veio e falou assim, mas espera, existem sistemas nós temos filtros que podem ser ativados no aplicativo para crianças. Nós temos filtros de dupla autenticação. Que quando alguém faz uma compra pela sua Alexa, você vem no celular e aprova. Você não tinha nenhum filtro ligado. A culpa é nossa que seu filho fez ou é sua que você não se precaviu? Sim, eu creio que a família, os pais, o pai e mãe, totalmente responsável por isso. Mas pensando nisso que a Regiane falou, de não conseguir andar num trajeto, memorizar um trajeto que se fazia. Isso é um tipo de atrofia do cérebro.
Acredito. Tá? E o que nós vemos em relação à rede social, uma outra coisa que eu vejo como muito complicado para criança e adolescente, a erotização precoce. As crianças estão muito largadas, culpa de pai e mãe, responsabilidade de pai e mãe, não se terceiriza educação, é responsabilidade de pai e mãe, quando não, se não é possível, um avô, um familiar. Então, as crianças largadas a esses desconhecidos amigos, porque se tornam os amigos ali do contexto, essas crianças estão sendo erotizadas, e aí há essa atrofia do cérebro. Pensando nisso no caminho mais fácil. Antigamente, como que se, por exemplo, né, não sei, vamos falar do meu casamento, que eu vou fazer quase 40 anos de casado. O que o moço tinha que fazer? Pedir a bênção pro pai e pra mãe. Pediu a bênção pro pai e pra mãe, conquistar essa moça. Cortejá-la, se preparar. Então, existia, né, um trabalho. Um processo. Então, nesse processo, hoje em dia, da coisa rápida, né? E de encurtar esse caminho, o que os homens, muitas vezes, ou as mulheres também, os adolescentes, até crianças pequenas estão buscando? A pornografia. Porque o sistema de recompensa é mais rápido. Verdade. Você não tem que ter trabalho. O que a pornografia tem trazido, por exemplo, para os casamentos? O marido e a esposa, às vezes, não está mais preocupado em proporcionar prazer para aquela pessoa que está ao lado dele. Ele quer o quê? O egocentrismo. E nesse encurtar de caminho. E o que isso faz? Quando eu estimulo o cérebro, e aí falando para adultos, tá? Através da pornografia, lembrando do outro nosso podcast, eu estou fortalecendo o sistema límbico, que é o sistema mais primitivo, mais irracional, né? E estou deixando de fortalecer meu lobo pré-frontal. Tá virando mais bicho do que humano. Isso, porque eu vou diminuir o volume de sangue no pré-frontal e estou estimulando o sistema límbico. Exatamente, é o selvagem, né? Voltado e regido pelo prazer. Então, isso que acontece? São as rupturas morais, são as distorções no relacionamento e o quê? Egocentrismo. E a falta de empatia. E muitas vezes, aí voltando aqui, né, na questão da rede social, a rede social dá esse gatilho. Porque existe muita erotização na rede social. E a rede social também tem o algoritmo, né, dela. Então a pessoa foi lá, olhou uma coisa, vai vir uma enxurrada daquilo que ela está vendo. Uhum. E muitas vezes atinge também até os adolescentes, crianças que não estão nem preparadas para isso, né? O cérebro, como Sim. a Raquel comentou no outro podcast, o nosso cérebro ele só termina de se desenvolver completamente com 25 anos, se amadurece, né? Isso, né? Então, assim, é uma perda, é uma atrofia do cérebro muito antes. Que deveria acontecer lá, né, na idade senil, está acontecendo com crianças e adolescentes, por causa desses caminhos mais rápidos. Então, acho que nós temos que começar a pensar, sim. Será que eu não posso estimular mais o meu cérebro? Arriscar o caminho? Eu tenho que ir lá gravar o podcast? Eu vou arriscar o caminho. Se eu errar, eu vou ter resiliência, afinal de contas eu não sou nenhuma criança mimada, e vou procurar o caminho. Porque antigamente o que se falava? Olha, faz palavra cruzada, faz sudoku, porque isso estimula. A gente não pensa isso? Nossa, adoro sudoku. Não pode esquecer, porque o sudoku e a palavra cruzada, ele está estimulando o conteúdo que você já tem armazenado. Lobo temporal. Para eu estimular o lobo pré-frontal, eu preciso de coisas novas. Então, é eu aprender uma outra língua, tá? Não adianta mais falar para a vovó, faz tricô aí que você vai jogar o Alzheimer para longe. Não. As pesquisas têm mostrado que a gente estimula o quê? O temporal, as memórias. Mas o lobo frontal, pré-frontal, que eu quero estimular, que é importante eu estimular, então é eu arriscar. Não vou me depender do GPS, eu vou ver.
Precisa estar sempre aprendendo coisas novas. Não adianta ficar no lugar comum ali, fica ali na zona de conforto, né? Sim. E assim, existe na sua opinião que é uma dose segura de redes sociais, assim, pro pessoal que tá assistindo aí, e você que tá assistindo esse vídeo no 2x, volta e assiste num X, não é para ficar acelerando o vídeo não, que isso também é extremamente danoso pro nosso cérebro. Mas voltando, existe uma dose segura para assistir YouTube, Instagram, Facebook, redes sociais em geral? Dá para... Porque a gente sabe que existem hoje, o Matheus pode falar muito bem, tem várias formas de controle, de fato, que os pais podem colocar nos seus filhos adolescentes, regras, quantidade de tempo, o que ele pode e não pode ver. Dá para liberar as redes aí para molecada de uma forma controlada? Eu penso que é um instrumento muito útil, muito importante para as pessoas, né? Mas a questão eu acho que é sempre aquilo, é o limite, né? A gente não pode extrapolar o que é mais e o que é menos. Então, assim, não dá a rede social liberar para uma criança de 1, 2 anos, mas lá pelos 4 anos, na minha opinião, tá? Aos 4 anos, começar a liberar um pouquinho, com limite, no horário rede social, certo. Você diz a tela, né? Não isso, a tela, né? A rede social isso, isso, a tela, desculpe, bem colocado. Dentro daquilo, de coisas que são compatíveis com as crianças. Com a idade, né? Com a idade da criança. Um aplicativo específico para aquela idade. Isso. O que nós sabemos também dos malefícios para o sono. Nós sabemos que as telas precisam ser desligadas pelo menos 3 horas antes, para que o nosso cérebro comece a se preparar para a higiene do sono. As crianças e os adolescentes não estão dormindo mais. Os pais estão perdendo a mão, elas ficam de madrugada, falando sabe-se lá com quem. Com quem, vendo sabe-se lá o quê. O mundo gamer é madrugada que roda. Você não joga de dia. Isso, e nós estamos falando também do videogame. Videogame também. Qualquer tela, na verdade. Qualquer tela. Esse problema. Porque o que acontece com os meninos que jogam videogame? Eles vivem naquele mundo. Os amigos estão ali. Fora daquilo, eles não existem. Não se faz mais atividade física. Quando que começou realmente, vocês que estão aí mais engajados, a questão do WhatsApp, do Facebook? Mais ou menos quando? 2000 e pouco. Tá. Começou com o Orkut, né? Ali achou a bombar. Foi para o Orkut, foi na A gente, nós não nos queixamos 2004. Que a gente não tem tempo? Demais. Como que nós conseguimos encontrar? Por exemplo, a gente não tem tempo para fazer uma atividade física. A gente não tem tempo, às vezes, para se relacionar ou para estar encontrando uma pessoa querida e tomando café. Ai, estou tão sem tempo. Mas o que a gente fazia antes dessas ferramentas? Como que nós conseguimos encontrar tempo para colocar essas ferramentas no nosso dia a dia? Esse fator tempo é uma coisa que eu até converso com o pessoal da empresa. Assim, tempo é relativo. Eu não tenho tempo. E não, isso é relativo. Você não quer. Diferente. Ou você tem outras prioridades na frente. Isso. Como é que nós usávamos o nosso tempo? E você sabe que é uma coisa curiosa, vou inclusive convidar o pessoal que está nos assistindo a fazer esse experimento. No celular tem uma ferramenta, né, de controle de tempo. No iPhone eu sei que tem lá um tempo de uso que chama. Acredito que no Android deve ter outro nome. Tem também, mesmo tempo. Ele tem um relatório de quantos minutos ou horas você gastou por dia, por semana, por mês com cada aplicativo. Eu convido o pessoal a fazer um teste e ver quanto tempo você gastou com o Instagram, quanto tempo com o YouTube, com o Facebook. Aí ver quantas horas dá na semana e ver se não dava para fazer uma academia, jantar fora, ir visitar uns amigos, ver quantas horas você gastou e equilibra. Eu já fiz isso e eu tomei um susto. Eu vou falar uma coisa agora, eu vou ajudar as pessoas viciadas em celular a fazer exercício. As esteiras novas da academia tem uma tela gigante de 15 polegadas em cima da esteira. Não tá ajudando, Matheus. Que dá pra pôr no YouTube, dá pra pôr no... Não, você pode ir, não precisa ter essa. Você pode ir lá na esteira comum, você compra um foninho de ouvido aqui, ó. Aí você põe lá uma série ou fica passando o feed e vai andando. Pelo menos tá exercitando um pouquinho. Não, mas nem toda academia tem essa tela, né? Se não tiver, põe o celular aqui, ó. Eu acho que o ideal é deixa o celularzinho em casa. Ou usa ele... Vocês já observaram as pessoas que frequentam a academia?
as características, como elas são. Então, façam esse exercício de um dia não estar no celular e fazer isso. Eu acho que é enriquecedor. É uma né? coisa que a Rê e eu comentamos muito, a gente até falou aqui no podcast, né, amor? A gente tem um hobby quando nós vamos comer fora de ficar julgando os outros casais. Nossa, eu faço muito isso com a Mari. A gente tá conversando, a gente... Ó, encerrou o assunto, aquele casal. Olha aquele casal. Certeza que é primeiro encontro. Olha como ela tá felizão. E olha, é impressionante a quantidade de casais e restaurantes que tá se alimentando. E cada Tá um no seu sentado celular. aqui, outro sentado ali, comendo assim, ó. E se bobear, tá um mandando o negócio que ele fez Mandando pro rios outro pro lá, outro. e o outro pra cá, e eles estão assim, ó, comendo. As pessoas não param nem mais pra... Olha esse rios que legal que eu achei. Ela fala assim, te mandei um rios, vê aí. Sim. Isso é. Sim. É um nível, assim, tá tendo um afastamento social muito grande, né? E nós somos seres que vivemos em sociedade. O ser humano precisa, né? Basta ver esse pessoal que infelizmente acaba indo parar na rua, morador de rua. Muitas vezes o cara surta quando ele não tem ninguém pra conversar. O ser humano, o filme lá do Náufrago lá, né? Fez uma bola e começou a conversar, pegou a bola e fez uma cabeça, começou a conversar. É exatamente Então, isso. a grande pergunta é essa. Nós vamos ter que perder para olhar para isso? Se você parar para pensar, né, nesse exercício que você fez, né, então vai lá e vê quanto que você usou nas redes. E, em paralelo, faz uma listinha do quanto você sentou para brincar com seu filho. Uhum. Quanto que você chamou seu filho adolescente para falar, e aí, filho, como é que estão as coisas? Então, muitas vezes, nós perdemos de vista aquilo que realmente deveria ocupar o nosso maior tempo. É verdade. Tá? Então, as redes sociais são maravilhosas, desde que ela não tire o nosso humano, desde que ela não nos coisifique, desde que ela não destrua aquilo que é o mais sagrado. Eu acho que o resumo legal dessa prosa eu acho que o que tá faltando são limites. Não é a rede social, não é o YouTube, não é a empresa Meta ou qualquer um. São os limites instituídos que não estão sendo aplicados. Meu ponto de vista, assim, depois de tudo que a gente conversou, se parar a pensar. Porque, tipo assim, existem filtros, é o que a gente falou, existem filtros, existem bloqueios. Hoje os roteadores de casa, qualquer uma pessoa sem conhecimento nenhum, consegue ir lá e programar bloqueios automáticos. Então, assim, tá faltando o pôr a mão na cabeça e falar, pera, Sim. nós estamos numa mudança, nós estamos numa evolução, que não... nós vamos falar que ninguém vai usar rede social. Não, isso não vai acontecer, pelo contrário, vai só aumentar. Então, assim, eu acho que agora é conscientizar as pessoas que, tá na hora de dar o corte e começar a dar aquela limitada, começar a ter limites, a começar a ter aquela interação, chegar no jantar, todo mundo guardar o celular, Mas chegar em como casa... todo bom ser humano, o que a gente escolhe? O mais fácil. O mais fácil. Tanto que eu até brinco, eu sou o tio chato das festas. O mais fácil. Porque Então, toda festa de criança que eu vou, eu dou aqueles brinquedos de madeira educativo que eu tinha quando criança. Nenhuma criança gosta, eu sei disso. E eu ainda dou aquele bem chato. Que Eu o pai gosto daqueles que tem barulhinho. Só Não. pra o pai ficar louco. Não, toca eu sou pior. Eu musiquinha. dou um brinquedo que a criança não vai conseguir brincar sozinha. Precisa do pai junto. O pai tem aquele, tipo assim, um quebra-cabeça, um livro de então, colorir se específico. esse pai tiver esse coração voltado para este objetivo, para esse sacerdócio, que eu costumo pensar que ser pai e mãe é um sacerdócio, certamente a tua estratégia será de grande valia. Mas se esse pai e essa mãe escolher o caminho mais fácil, certamente será dar um celular na mão da criança ou um Sim, tablet, né? mas aí Então, eu acho que é essa conscientização. Nós temos que entender que nós precisamos voltar a algumas questões. Talvez vocês não tenham pego isso, mas eu peguei a época em que à noite se fazia uma grande roda na rua. Era menino, menina, pai, mãe, enorme. Assaltado, né? Então, não dá. Se sentava com o banquinho na porta, os vizinhos para conversar. As Olha crianças quanta- correndo, brincando. As crianças de hoje, elas não têm isso. Então, aquilo que nós pudermos fazer para trazer um pouquinho disso, dessa humanidade, para os nossos filhos, para as crianças, nós temos que tentar. E eu entendo que isso vai passar, sim, por essa conscientização, mas também pela limitação das redes sociais. Isso não Vocês tem acham como. que talvez até o Matheus pode falar mais aí nessa questão.
Você acha que as redes sociais têm alguma responsabilidade nisso? Você acha que cabe às redes impor algum tipo de limite, assim? Vou te dar um exemplo. Você tem um filho, você pegar seu filho, colocar ele na rua e vai ensinar, aqui é calçada, aqui é rua, aqui passa carro, aqui você não pode. Um belo dia essa criança passa e o ônibus atropela. A culpa é de quem? Do ônibus que estava na rua na velocidade correta passando, ou na criança que não respeitou os limites do pai? Não só a criança, e o pai que não aplicou uma supervisão e não atentou aquela criança que tomou uma chapuletada do ônibus. De quem que é a culpa? Então, levando isso em conta, Raquel, na sua opinião, vamos dizer assim, o que você, como psicóloga, está acostumada a tratar adolescente que tem esse tipo de problema, depressão, ansiedade, adultos também, casamentos que muitas vezes são destruídos por redes sociais e pornografia e tudo que tem direito. Qual que é a estratégia que você indica para uma pessoa que olha, se identifica e fala assim, nossa, realmente meu filho está passando do ponto, meu filho está virando a madrugada na rede social, olha, eu não estou realmente controlando. Qual é a sua estratégia? O que você orienta os pais e as pessoas que até se identificam e falam assim, realmente, eu acho que eu estou exagerando. O que essa pessoa pode fazer? Será que ela deve procurar um auxílio psicológico? A partir de quando que isso realmente você fala, não, a partir daqui você tem que procurar um tratamento? Ou desde quando você pode simplesmente colocar um filtro, um limite de tempo no seu celular? Ou você passa um dia offline? O que você sugeriria? Então, eu acho que o primeiro passo é essa aproximação. Porque se isso está acontecendo, é que está cada um no seu canto. Houve esse distanciamento. Então, a orientação é que tente se aproximar, levando em conta a idade, o momento, a forma. Nós temos que tomar cuidado com os extremos. Senão a gente passa de um canto para o outro, em tudo. Qualquer situação, qualquer item, qualquer assunto em que a gente lide com o extremo vai dar errado. Qualquer coisa. Então, assim, as redes sociais não são ruins, mas também não são boas. A gente precisa deste limite. Da linha, né, dessa divisória. Então, o que eu aconselho é que esses pais busquem o diálogo. Será muito difícil, porque quando você não investiu, você chegar e querer exigir deste filho algo que você não ensinou para ele, vai ser muito difícil. Mas viver dá trabalho. Viver dá trabalho. E eu vejo, por experiência própria, como profissional e como mãe que fui, agora avó que sou, vale a pena o investimento. Mesmo que muitas vezes vá demandar briga, dificuldade, discussões, vale a pena investir, se aproximar. Né? O pai agora precisa ir até esse filho e tirá-lo deste mundo. Se não for possível, muitas vezes os profissionais irão ajudar, sim, orientando, mas para isso a gente precisa ter a consciência de que a gente tem um problema. Nós só buscamos ajuda quando a gente tem essa consciência. Eu tenho uma dificuldade e eu preciso resolver essa dificuldade. Eu diria que é a porta aberta para uma cura, para uma restauração. Às vezes a cura o tratamento começa pelos pais, né? Pelos pais, né? E muitas vezes esse tratamento vai passar pelo pai chegar para o filho e falar assim, eu quero que você me perdoe, porque eu falhei com você. Eu liberei. Ou eu liberei ou eu não estava perto de você. E você precisou estar perto de outras pessoas, mesmo que virtualmente, para que o seu coração não ficasse tão triste. Então, muitas vezes vai passar por esse caminho de volta. E é uma frase que diz assim, o caminho mais difícil é aquele que eu faço de volta no lugar onde eu caí. Então, eu diria isso para os seus pais. Para os pais, tem que voltar aonde você caiu e começar tudo de novo. E, Raquel, isso a gente falando do adolescente, da criança, mas e o adulto, assim, e o pai? Quando, por exemplo, a criança está lá num videogame, num celular, porque muitas vezes o pai, desde quando era bebê, foi num restaurante, enfiou um tablet, porque ele quer ficar rolando o feed dele. Complementando o seu, a gente pode parar a pensar que nós estamos nas primeiras gerações que nasceram pós-rede social. Uhum. A gente já está numa geração de adultos que não viveram sem isso, não sabem o que é, não sabem o que é
brincar numa rua, não tiver... Eu, por exemplo, eu nunca brinquei na rua. Nossa, Minha geração. Deus. Triste. Eu tô acabado, gente. Eu só tenho 30 anos, eu tô acabado. Mas eu tô me sentindo muito velho. Mas assim, eu queria saber da Raquel se ela tem alguma dica para que a gente possa soar um alerta em nós, assim. Assim, eu acho que assim, eu tô pegando no pé do meu filho, mas eu acho que quem tá passando do limite na tela sou eu. Com as mensagens de bom dia? Pode também, né? Mas quando que a gente pode avaliar assim, falar assim, nossa, tá demais. Quando bater o vazio existencial. Com a falta Com a falta de sentido. Muita gente está ali na tela, está preenchendo, está passando a madrugada, está vendo pornografia e não está encontrando um sentido nisso. Só está mascarando esse vazio existencial. Então, eu acho que esse vazio existencial é quem vai me dar esse alerta. Opa, eu preciso repensar a minha vida. É a partir daí que a gente faz esse processo de busca. Qual é o meu propósito? Aonde eu quero chegar? O que eu estou fazendo da minha vida, o que eu vou devolver, né? Nós cremos num Criador, né? E eu gosto de pensar, um dia Deus vai virar para mim e vai perguntar, filha, o que você fez com a vida que eu te dei? Então, quando eu paro para pensar nisso, né, que um dia eu vou ter que olhar para o meu Criador e dizer o que eu fiz com a vida que Ele me deu, o que eu fiz com os filhos que Ele me deu, com o marido que Ele me deu, com os netos que Ele me deu. Então, quando eu paro para pensar nisso, isso traz sentido para a minha vida. Então, nós temos que encontrar um sentido, um porquê viver. Né? Então, quem tem um porquê, como diz Nietzsche, pode suportar qualquer como. Tá? Então, o porquê? Eu quero restaurar meu filho, então eu vou suportar. Certo. Tudo isso que eu vou ter que passar por causa da minha negligência, por conta de tê-lo deixado, pelas mágoas, pela distância que agora está entre nós, e eu vou fazer esse caminho. Eu vou suportar isso para chegar aonde que eu quero. Então, eu acho que sim. Eu acho que tem que ter algo que norteie a nossa vida. Sim. Daí, se a gente pensar nos pilares, né, até que os médicos, né, estão pensando hoje em dia. Então, assim, olha, a questão da alimentação, a questão dos esportes, a questão de cuidar da saúde, mas muitos estão preconizando a questão de Deus. Nós precisamos ter uma fé. Nós precisamos. Eu ouvi isso de um neurocirurgião na sexta-feira, um homem que opera cérebro no Einstein, é professor na USP. Quando ele falou isso para mim, que ele está trabalhando com esses pilares, eu fiquei boquiaberta. Falei, que legal. Então, é realmente assumir essa nossa humanidade e entender que nós temos que ter propósito. Sim. Então, o propósito de vida, mas você precisa encontrá-lo. Você precisa encontrar esse propósito, porque sem ele você não consegue sair do lugar. Esse ponto de fé é uma coisa engraçada que eu passei por uma situação essa semana muito engraçada, que eu tive uma discussão amigável, mas quase de 2 horas com uma pessoa, que ela falava assim, eu sou uma pessoa muito espirituosa, eu tenho fé, mas eu não tenho religião. Espiritual. Ela falou espirituosa, mas pode ser espiritual. Mas eu não tenho religião. Eu falei, como assim você tem religião? Não, eu acredito em alguma coisa maior lá em cima. Mas não acredito que seja Deus, não acredito que seja Buda, não acredito que seja um Deus grego, não acredito em céu e inferno. Eu falei, então você acredita em quê, filha? Ah, num poder maior. Tá, e aí? Legal, ele existe, pra quê? Ah, não sei. Mas, então você não acredita em nada. Desculpa. E foi 2 horas pra convencer ela não ficou convencida. Não, eu acredito em alguma coisa e ele tá lá. Eu falei, tá lá fazendo o quê? Jogando sudoku? Tá lá sem propósito. Sem propósito nenhum? Não existe não um propósito. Não influencia a vida dela em nada. Né? Então por que você acredita se não te influencia? Ah, tem que acreditar só porque faz bem? É isso que é a logoterapia? Isso é a logoterapia. A logoterapia vai trabalhar exatamente nas questões do vazio existencial. Qual é a resposta para esse meu vazio? Tá. Vou indicar esse vídeo para ela assistir. Eu achei muito a busca legal. de um sentido. Eu achei muito interessante um ponto que a Raquel falou da questão de voltar. Né? Então, quer dizer, voltar, vamos dizer assim, na origem do problema. Onde que eu errei e voltar até lá.
Achei fantástica essa que você vai achar essa ilustração, porque isso também faz a gente pensar o seguinte, o tamanho desse retorno. Porque às vezes a pessoa está falando assim, não, mas isso dá muito trabalho, é muito esforço, meu amigo. Quanto mais você anda, maior vai ser esse retorno para você voltar. Se você não pegar e falar, gente, eu preciso agora voltar e falar, não, eu errei com meu filho, eu errei com os meus pais, ou com minha esposa, meu marido. Assim, você vai empurrar com a barriga, cada vez vai ficar mais longe e mais difícil. É importante a gente parar, às vezes realmente precisa buscar um auxílio profissional, mas o primeiro passo é a pessoa se conscientizar e falar, nossa, eu realmente tenho um problema. Até para buscar um profissional, você tem que ter a consciência de que tem alguma coisa que precisa ser trabalhado. Essa foi a pergunta. Porque, assim, quando a gente fala de questão de vício, é muito difícil a pessoa reconhecer. É aquela coisa de, quando eu quiser parar, eu paro. É assim com álcool, é assim com cigarro, com drogas, né? Você vê aí muitas questões, muitas pessoas com obesidade mórbida. E não, quando eu quiser emagrecer, eu emagreço. E você vê lá a pessoa comendo, tapando ali alguma coisa, faltando, né? Então, a pessoa poder ter um ponto ali que ela perceba que realmente ela tá viciada realmente, né, naquilo. É muito difícil, né? E esse vazio, na verdade, muitas vezes vai existir por conta de... e aí a busca das redes sociais para esse preenchimento é de não conseguir estar consigo mesmo. É verdade. E eles se retroalimentam, né? Porque ele tá lá vazio existencial, ele abre lá o feed dele, quando ele vê, ele tá 1h30 rodando o feed, e quando ele termina, ele tá pior do que quando ele porque ele não fez uma reflexão. Então, qual que é a dica? Medita, faz uma meditação na sua vida. Fecha os olhos, põe uma música legal e fica pensando. O que é, onde você quer chegar, quais são os objetivos, vale a pena? Por que eu vou atrás, por exemplo, se você brigar com a Regiane? Por que você vai atrás de resolver com ela? Porque você olha e fala, vale a pena. Então, a gente tem que olhar para as relações e pensar, vale a pena. É um propósito. Eu acho que uma dica que a gente pode dar é que muitas vezes a pessoa que está em vício, seja de rede social, seja ela alcoólica, seja ela droga, ela não vê o vício. Então, eu acho que pessoas próximas, eu acho que também tem que ter aquela intervenção. E pelo menos eu vejo. Porque para a pessoa reconhecer, eu estou viciada, é um passo muito grande. Você pode falar, é bem difícil. Eu vi uma pessoa chegar você falando, eu sou um viciado. Precisa de ter um momento que a gente chama de catarse. O que é a catarse, né? O pessoal dos Alcoólicos Anônimos, eles trabalham muito com esse ponto da catarse. É assim, normalmente quem se alcooliza, muitas vezes chega em casa vomitado, todo sujo, bêbado. E no dia seguinte nem lembra nada. E aí o que normalmente a família cata do quintal, cata da rua, leva, dá banho, cheirosinho, põe o pijama, deita. No dia seguinte, a pessoa não lembra. Ela não teve essa catarse. Qual que é a orientação? Tá deitadinho ali na aguinha? Joga um cobertorzinho em cima e deixa ele lá daquele jeito. Tá no seguro, mas tá na realidade. Porque a pessoa precisa o quê? Ter consciência. Então, eu só busco mudança quando eu tenho consciência de que eu preciso. Precisa ter aquele estalo, né? Precisa ter esse estalo. Então, para quem tá aí nas redes sociais, está viciado, você precisa ter consciência do quanto você está gastando da sua vida e o quanto a sua vida está passando. 1 ano, 2 anos, 4 anos, ele vai passar de qualquer jeito. Você estando na rede social ou não. A questão é, como que eu quero chegar nesses 4 anos? O que eu quero ter construído nesses 4 anos? O tempo está passando, ele não vai parar. Então, ele vai passar esses 4 anos. A questão é, como que eu quero chegar lá? Daqui 4 anos, como que eu quero estar com meu filho, com a minha esposa, com a minha família? Então, acho que essa é a grande questão. Muito bom. E eu achei interessante também só pontuar, para a gente já indo para os finalmente, a questão de que uma vez eu ouvi alguém dizendo de que o defeito que mais te incomoda no outro é um defeito que você normalmente tem. Eu vejo muito pai reclamando muito de filho. Porque o meu filho não sai do computador, meu filho está na rede social, blá, blá, blá. Aí às vezes o pai até pode pensar assim, não, vou mandar meu filho para terapia, vou botar ele no futebol, no judô, no campo. Eu já vi casos de pais que colocam o filho em 1 milhão de atividades, sobrecarregam a criança achando
que vai resolver. Mas o pai tá tão viciado nas redes e naquela coisa quanto o filho. Então, quer dizer, às vezes precisa, é aquela história, às vezes o tratamento começa pelo pai, olhar e falar, nossa, acho que eu preciso de ajuda para depois poder ajudar meu filho. Eu acho que um bom resumo desse nosso podcast hoje, não sei se vocês concordam, é assim: uma garrafa de uísque não bebeda ninguém, quem bebeda é quem bebe. Uma arma não mata ninguém, quem mata é quem tá segurando. Uma rede social não destrói ninguém, destrói quem oferece, está segurando e está permitindo isso. Então, a reflexão que nós temos que fazer hoje é limites. É o que você falou. Não existe mais limites hoje em dia. Tudo pode. Tudo é liberado, faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Entendeu? Então, acho que limites está faltando um pouco na sociedade de hoje. É o retorno à nossa essência, né? Nós não nascemos viciados, né? Nós nos viciamos. Então, é este retorno. Maravilha. Gente, é isso. Eu espero que esse podcast tenha gerado uma catarse em você que estava nos assistindo. Agora eu vou assimilar isso no meu vocabulário, essa palavra não, eu gostei. Catarse. Para quem sabe, tenha despertado aí um estalo o pessoal falar, nossa, realmente, acho que eu preciso monitorar melhor aqui, se eu estou fazendo bom uso das redes e tudo mais. Não precisa deixar de seguir a gente, não precisa deixar de ver os vídeos. É só limitar. Só limita, né? A gente solta vídeo de vez em quando, então o nosso você pode ver, tá? Assista no X. Considerações finais aí, Matheus, vamos começar aqui pelo Matheus e vamos a Rê, e depois concluindo com a Raquel. Eu acho que as considerações finais são essa que eu acabei de falar. A rede social não vai viciar ninguém, vai viciar quem libera e quem tem acesso a ela. Então, hoje em dia, eu acho que bem o que a gente falou, o nosso foco não tem que ser as crianças. Tem que ser os pais, os adultos atuais, que são as primeiras gerações com rede social. Então tem que ser ele falar, passou. Porque a partir do momento que você começa a pegar, fugiu a palavra, hein? Alcançar esses adultos, você vai conseguir alcançar os jovens. Vai ser é diferente você pegar, vamos pegar pela raiz. Não, você não tem que tratar a raiz, tem que tratar as folhas para chegar até a raiz. Eu acho que você tratar a raiz não vai ser útil. Maravilha. Rê? Eu acho que equilíbrio é tudo na nossa vida, né? Então, tudo que é demais não é bom, tudo que é demais ou de menos excessivamente acaba ali causando um equilíbrio e você prejudica seu próximo de alguma forma. Então, eu acho que é se avaliar. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de fazer isso, assim, uma autoavaliação. Eu leio alguns livros assim cristãos e eu fico me avaliando. Acho que é muito importante a gente fazer isso. Poxa, quem nunca perdeu uma hora rolando um feed? Poxa, uma hora, você podia estar uma hora na academia investindo na sua saúde, né? Então, acho que cabe todo mundo se avaliar. Falar assim, poxa, será que eu estou passando do ponto? Será que nessa uma hora eu não podia estar na mesa com a minha família fazendo uma refeição legal? É uma hora conversando. Quanto que você não sabe ali do seu filho, de como foi o dia dele nesse tempo? Acho que é avaliar isso e manter um equilíbrio. Não precisa desinstalar suas redes, né? Nem deixar de assistir um YouTube, acompanhar um influencer que você goste, mas é equilíbrio, né? Equilíbrio. Maravilha. Eu costumo falar que quando você nota que você perde prazer em fazer as coisas que você antes tinha prazer, é porque tem um problema muito sério. Exatamente. Às vezes a pessoa tinha prazer em vir se reunir com a família e jantar todos juntos, e daqui a pouco ele não tem mais prazer, ela prefere ficar no celular. No celular, rolando feed, exatamente. Raquel, suas considerações finais, aproveita e fala, às vezes o pessoal tem interesse, tem um problema que depende de um psicólogo, você tem uma clínica, se você quiser falar também. Nós estamos na Alameda Caulim, 115, ali no Espaço Cerâmica. Clínica Cairós, né? Clínica Cairós de Psicologia e Neuropsicologia. O que eu gostaria de falar, que me veio à mente agora, é a música do Baruch. Uma música bacana que ele fala, que é do tempo, que diz assim, vou tentar lembrar um trechozinho. Ganhei o mundo, perdendo a alma, pensei em tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Olha que então, beleza. que a gente possa estar olhando. Põe depois o link da música do Baruch. Senhor do Tempo é o nome da música. Isso, tá? Que nós possamos saber contar os nossos dias de tal maneira
que possa valer a pena, porque viver vale a pena. É isso que eu quero deixar para as pessoas. Maravilha. Muito obrigado, gente. Lembrando que você pode conferir também os horários dos cultos da nossa igreja. Venha participar. Tem reuniões de oração às segundas-feiras. Também tem grupo de apoio a enlutados. Nós temos ali também grupo de apoio a dependentes. Acredito que de vez em quando vai começar a aparecer dependentes, não só químicos agora nas clínicas, né? Vai começar a aparecer digitais de outras coisas também, Sim. né? Temos Sim. lá também. Nós temos cultos ali de domingo. Entra no site igrejabatistanovavida.com.br. Lá você se informa. Lá no rodapé tem todas as horas do culto, tem a programação completa e fica de olho. Deus abençoe, um abraço a todos e até a próxima.